Cool. Hey, snag one. Snag one? Yeah, snag one and put him in the bucket. I seen this movie. The black dude dies first. You snag it. Você com certeza já ouviu em algum lugar essa suposta regra dos filmes de terror, seja em forma de piada ou às vezes como crítica ao gênero. Mas o negro é mesmo sempre o primeiro a morrer? Para chegar até essa resposta e descobrir como esse conceito acabou virando algo tão grande na nossa cultura pop, a gente precisa voltar um pouco na história do cinema e entender como o horror trata os seus personagens negros. É o que nós vamos descobrir aqui, depois que você deixar o seu like, seguir o canal e ativar o sininho. Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Lê Garcia. Para começar esse papo sobre terror, a gente precisa falar de um comediante. Mountain Moreland era a figura carimbada como alívio cômico em muitos sucessos do terror dos anos 40, como King of the Zombies, Revenge of the Zombies e Lucky Ghost, numa época em que os maiores sucessos do gênero prometiam risadas além de sustos. Durante muito tempo, as mortes nos longas de terror eram raras, então os personagens de Mountain sempre acabavam sãos e salvos, prontos para uma eventual sequência. Isso mudou em 1967, quando o filme Spider Baby decidiu matar Mountain logo nos primeiros minutos da história. Isso marcou o fim da era onde os personagens de terror sempre sobreviviam e também abriu o precedente para essa máxima que a gente quer destrinchar nesse vídeo. O Mountain Moreland teria sido o primeiro ator negro a abrir a contagem de corpos em um filme de terror. Em 1968, no ano seguinte à estreia de Spider Baby, A Noite dos Mortos-Vivos mostrou que os personagens negros também podem ser os últimos a morrer. O longa de estreia do mestre George Romero mudou a história do cinema para sempre, por ter inaugurado o subgênero dos zumbis, mas também por introduzir o primeiro herói negro da história da sétima arte. Ben, o protagonista da história, não foi pensado com nenhuma etnia específica no roteiro. O ator Dwayne Jones foi escalado simplesmente por ter sido o melhor ator no teste de elenco, então o final, onde o Ben é morto por um grupo de sobreviventes, não é intencionalmente um comentário sobre raça. Mas é difícil não dar essa interpretação quando a gente termina de assistir a jornada de um homem negro que sobrevive tanto tempo a zumbis só pra ser morto no final na mão de um grupo de homens brancos. A Noite dos Mortos-Vivos tem um ótimo desfecho, muito coerente com a sua narrativa, mas mesmo assim o longa deixa um gostinho amargo na boca, já que na primeira vez que nós nos vimos representados nas telas do cinema, a impressão que ficou é de que, mesmo que não sejamos os primeiros a morrer, é impossível nós chegarmos vivos no final da história. Mas o período com maior incidência de negros sendo os primeiros a morrer provavelmente foi nos anos 80, graças a longas como Christine, Gremlins, Aliens e O Iluminado. Aliás, o filme do Kubrick é um caso bastante emblemático, porque o personagem interpretado pelo Scatman Crothers não morre no livro de Stephen King, mas na adaptação ele é a única vítima do acesso de loucura do Jack Torrance. No fim das contas, a sua morte não tem nenhuma função a não ser mostrar o quão perigoso Jack seria. A Robin Means Coleman, autora do livro Horror Noir, a história do horror negro, tem uma teoria justamente sobre isso. Segundo ela, a morte, infelizmente, é o propósito narrativo desses personagens. If you have a really horrible, big, kind of badass monster, how do you evidence that that creature is as bad as it can get? You need a black guy. If the monster beats that guy, then that monster must be a true badass. Mas vamos aos fatos. O negro é sempre o primeiro a morrer nos filmes de terror? Não. Isso acontece raramente. Na lista dos 20 filmes de terror mais lucrativos da história, segundo The Numbers, em só um deles, o personagem negro é o primeiro a morrer. Se essa teoria fosse levada ao pé da letra, 100% dos personagens negros em filmes de terror morreriam. Mas segundo o site especializado Black Horror Movies, que fez um estudo analisando 1000 filmes de terror, só 45% deles morrem de fato. Mas se não é sempre que isso acontece, por que se tornou uma regra no nosso subconsciente coletivo? Bom, é difícil apontar um momento específico que marque o surgimento desse suposto clichê, mas eu tenho uma teoria.
Pânico 2 ele dá sequência à franquia do Wes Craven, iniciada em 1996, onde a história leva a metalinguagem às últimas consequências, e a gente vê vários clichês dos filmes de terror sendo expostos textualmente. Quando uma franquia que se propõe a mostrar como filmes de terror têm regras previsíveis abre o seu segundo filme com a morte não só de um, mas de 2 personagens negros, interpretados pela Jada Pinkett Smith e o Omar Epps, a impressão que fica é que esse era um comentário sobre o próprio gênero. Talvez a intenção do roteiro não fosse essa, porque assim como Ben de A Noite dos Mortos-Vivos, a personagem de Jada Pinkett não tinha nenhuma etnia especificada antes dos testes de elenco. Então os negros são os primeiros a morrer em Pânico 2, mas talvez de forma quase acidental. O longa de Wes Craven ainda tem um outro comentário muito explícito sobre o assunto. Na cena onde o cinegrafista, que acompanha a cobertura jornalística do caso retratado no filme, decide, de forma bastante sensata, abandonar a cidade. The story is monumental. Don't you want to be a part of that? I want to report the news. I don't want to be the news. Besides, brothers don't last long in situations like this. Coincidentemente ou não, esse tipo de piada virou muito frequente depois de Pânico 2, com variações dela aparecendo em A Evolução, que foi a cena que você viu abrindo esse vídeo, ou em Operação Canadá, e claro, em Todo Mundo em Pânico. Por que quando a coisa fica feia e precisamos ficar juntos, vocês brancos sempre dizem pra nos separarmos? Ela tá certa, vamos ficar juntos. É o que eu tô dizendo. Ela tá certa. Ok? Vocês 3 vêm comigo. Dançamos. Nós vamos morrer. Seja por conta da cena de abertura ou pela piada que Pânico 2 introduziu, a ideia de que o negro é sempre o primeiro a morrer se popularizou ao ponto de que qualquer fã de cinema já deve ter ouvido falar disso, mesmo não sendo exatamente verdade. Bom, mas se os personagens negros raramente são os primeiros a morrer, e segundo o Black Horror Movies, mais da metade deles sobrevive até o fim dos seus respectivos filmes, então o gênero de terror é um bom exemplo de representatividade no cinema, certo? Bom, não é bem assim. Pode parecer óbvio falar isso, mas para um personagem negro ser o primeiro a morrer, artistas negros precisam estar no elenco daquele filme. E naquela lista dos 20 filmes de horror mais lucrativos da história, 7 deles não tem nenhum ator negro. E a gente tá falando de uma lista que inclui filmes recentes, que foram lançados numa época em que a indústria já começava a repensar diversidade. Mas partindo agora para os filmes que contam com atores negros em seus elencos, esses personagens frequentemente são postos nas mesmas caixinhas, utilizando os mesmos arquétipos. Por exemplo, a Brandy de Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado segue o padrão da amiga negra atrevida, mesmo estereótipo de personagens como a Dionne de As Patricinhas de Beverly Hills, ou a Mami de E o Vento Levou. Já o personagem de Carl Weathers em Predador é um negro que se sacrifica pelos protagonistas brancos, como Evelyn de Annabelle e o Capitão Miller de O Enigma do Horizonte também fizeram. Outra faceta recorrente dos personagens negros é o místico, como por exemplo o agente funerário interpretado pelo Tony Todd na franquia Premonição. Ele, o John Coffey de A Espera de um Milagre e praticamente todos os personagens de Morgan Freeman são quase oráculos, colocados em cena para resolver algum mistério do filme e não tem nenhuma outra função além dessa. Esse tipo de representação tão restrita da comunidade negra gera uma carência tão grande que basta um personagem fugir um pouco desse padrão que ele já se torna um ícone. Por exemplo, o personagem título de O Mistério de Candyman. Ele segue aquele estereótipo do homem negro obcecado por mulheres brancas, mas ao mesmo tempo é inovador ao colocar um negro não no papel da vítima de um slasher, mas sim como o grande vilão do filme. Apesar de ser um ótimo longa, O Mistério de Candyman também denuncia que a representatividade no horror não era só um problema em frente às câmeras, mas também por trás delas. O diretor Bernard Rose fez um bom trabalho no filme, mas se compararmos ao recém-lançado A Lenda de Candyman, dirigido pela talentosíssima Nia da Costa, é possível ver como o nosso novo protagonista é abordado sem ser restrito aos estereótipos. E eu já falei desse filme aqui no Omelete, dá uma conferida. They beat him.
Lou? Candyman ain't a he. Candyman's the whole damn hive. Felizmente, o Candyman não é um caso isolado, e o volume em Hollywood de longas, dirigidos e protagonizados por artistas negros, vem crescendo bastante nos últimos anos. Segundo o relatório da Universidade da Califórnia, só 10,5% dos personagens principais dos filmes lançados em 2011 eram não brancos. Já na pesquisa de 2020, essa taxa subiu para 39,7%. Só na última década a gente teve filmes de terror como Ma, Nós, A Primeira Noite de Crime, Bad Hair, Vampiros vs The Bronx, entre várias outras ótimas produções. E olha só, lembra daqueles 20 filmes de terror mais lucrativos da história? O único deles em que o personagem negro é o primeiro a morrer é justamente o maior expoente dessa nova geração, Corra! Mas considerando que é um filme feito por um roteirista e diretor negro, no caso Jordan Peele, e que a questão racial é o grande mote desse filme, a gente tá no lucro. Morrer primeiro, ou em segundo, ou em qualquer ordem, não é necessariamente um problema de representatividade nos filmes de terror, já que a morte é um elemento essencial desses gêneros, e muitas das cenas mais lembradas desses filmes são justamente os assassinatos. Claro que o público de Corra respirou bastante aliviado ao final do longa, quando a gente percebeu que o protagonista Chris não teria o mesmo destino do Ben de A Noite dos Mortos-Vivos. Mas mesmo se o personagem não tivesse sobrevivido, o longa já seria uma realização, e tanta, porque ele consegue apresentar personagens negros realistas e multidimensionais. Andrew, interpretado por Lakeith Stanfield, é atacado logo de cara nesse filme, mas mesmo num período tão curto de tempo, o roteirista e diretor Jordan Peele apresenta um personagem com fragilidade e com coesão suficientes para fazer com que o público se importe com a sua morte, algo que personagens não brancos raramente têm oportunidade. Quando a gente fala de um personagem bem construído, como Chris ou como Ben, qualquer tipo de público, negros ou não negros, vão torcer para que eles sobrevivam e vai lamentar junto caso essa morte aconteça. Se os cineastas de horror esperam que alguém fique impactado com a morte do negro que se sacrifica ou da amiga atrevida, eu sinto muito dizer que esse tipo de personagem desperta muita pouca empatia do público, porque ninguém consegue se enxergar neles. E como já diria o clássico Blácula, o vampiro negro, as pessoas precisam conseguir se ver. What's going on, man? I can't see myself. I'm afraid that's one of the misfortunes of the cursed. This really ain't him. I mean, a man has got to see his face. Você tem um filme preferido dessa leva de horror com protagonismo negro como os que eu falei aqui? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Muito obrigado por estar junto comigo, um grande beijo pra você, segue aí o Omelete em todas as nossas redes e não se esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e clicar no sininho para não perder os nossos outros conteúdos sobre horror nesse finalzinho do mês do Halloween. Até a próxima!